Hoje eu quero ensinar vocês a falar sobre algumas atividades do dia a dia das crianças. Então a gente vai falar sobre verbos, e aí a gente vai eu vou sugerir para vocês de fazer algumas frases com esses verbos. Vamos lá? Quais são, as atividades que a gente ouve ou faz com as nossas crianças, que a gente faz ou que as crianças fazem no seu dia a dia? Fiz uma lista aqui de 10 atividades para a gente aprender. A primeira delas é Geschichten erzählen ou hören. Vamos lá comigo. Muita gente tem dificuldade nessa primeira palavra. Geschichten. 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 Geschichten significa histórias. É o plural de Geschichte, sem o N, que é história. Erzählen significa contar. E hören significa ouvir. Então, uma das coisas que as crianças fazem, elas contam histórias ou ouvem histórias, né? Quem aí, quando criança, não contava história? Nossa, a gente tinha um negócio de inventar as histórias e um contar para o outro. Ou eu lia bastante também, e sempre contava as histórias que eu lia. Então, era uma coisa que eu fazia bastante. Geschichten erzählen oder hören. 2. Algo que as crianças de hoje em dia não fazem com tanta frequência, que é o quê? Subir na árvore. Subir na árvore em alemão se diz, primeiro, auf Bäume klettern. Por quê? Klettern, na verdade, é escalar. Klettern Klettern significa escalar. Só que subir na árvore em alemão é escalar em cima da árvore. Auf, que vai ser em cima, e Bäume, plural, árvores. No singular, Baum. Então, auf Bäume klettern significa subir em árvores ou escalar árvores, digamos assim. É auf Bäume klettern. Tá aí uma coisa, gente, que se fala bastante. Hoje em dia eu acho que as crianças não fazem muito, mas eu mesmo na minha infância, assim, não fui muito subir em árvore. Acho que eu era uma menina mais da cidade. Não fui muito subir em árvore, não. Vocês subiam em subiam em árvore? Auf Bäume klettern. 3. Fußballbilder sammeln. Sammeln é um verbo que significa colecionar ou juntar. Fußball é futebol. E Bilder são os desenhos, né? Ou seja, Fußballbilder são aquelas figurinhas, né? Figurinhas de futebol. Então, juntar figurinhas de futebol. O plural é Bilder, figuras. O singular é Bild, tá? Só sem o ER no final. Isso eu fiz, eu juntei muita figurinha. Não sei se você olha de futebol, né? Mas eu juntei também muita figurinha. 4. Skateboard fahren. A gente usa essa palavra skateboard como em inglês mesmo, né? Skateboard. Ou com um sotaquinho como eu fiz ali agora, mas é skate, né? Posso falar também skate, mas normalmente a gente fala skateboard. E fahren é andar. Toda vez que você anda ou vai com alguma coisa, com algum meio de transporte, né, que não é a pé, você vai usar fahren, a não ser que o meio de transporte esteja voando. Mas eu falo, por exemplo, Fahrradfahren, que é andar de bicicleta, né, poderia estar aqui. E aqui a gente tem skateboard, fahren, né, andar de skate. Também foi uma coisa que eu não fiz. Dei muito de bicicleta. Fahrradfahren, isso eu fiz bastante. Agora, andar de skate, não. Andei muito de roller também. Não sei se vocês chegaram a ter roller, né? Que a gente chama em alemão de roller. Mas o roller em alemão, né? É o patinete. Sabe aquele patinete que a gente também tinha? Ou uma scooter também, aquelas... Que é patinete, acho que a gente chama mais de patinete em alemão. Esse é o roller. O que a gente chama de roller no Brasil é patins, né? Patins. E os patins se chamam inline skates. Que é realmente inline, é uma linha só, né? Então é como se fosse uma linha só, o skate de uma linha só, é o tal do roller. Então, fazendo aqui um super resumo. Skateboard é skate, né? Depois a gente tem Fahrrad, que é a bicicleta. Depois a gente tem o roller, que é o patinete. E os patins mesmo, roller, que a gente chama, a gente vai chamar de inline skates, tá? Isso também eu fiz bastante. 5. Comics lesen, que é ler
Como é que a gente fala isso? Revistinha, né? Comics lesen, ler revistinha em quadrinhos, ler quadrinhos. Isso eu fiz bastante, gente. Minha mãe ensinava a Turma da Mônica pra mim. Nossa, chegava em casa, eu li, foi muita Turma da Mônica, viu? Comics lesen, ler revistinhas. 6. Zeichnen. Zeichnen. Zeichnen significa desenhar. E tá aí uma coisa que eu nunca fiz. Quem assiste minhas aulas dentro do clube, né, sabe que a minha letra não é muito linda, assim, não tenho muita habilidade com as mãos, digamos, para fazer nada manual, inclusive desenhar. Não era o meu forte, né? Desenhar não era o meu forte. Então eu escrevia muito, né? Mas eu nunca fui de desenhar. Zeichnen. Outra coisa que eu fiz muito, Videospiele spielen. Videospiele são jogos de videogame, tá? Spiel, sem o E no final, é jogo. Spiele são jogos. Videospiele, jogos de videogame. E spielen é o verbo. Então, jogar videogame é Videospiele spielen. Tem dois spielen, porque o spielen é jogar, spiel é jogo. Ou teve muita gente que jogou Computerspiele, né? Jogos de computador. Aí eu já também não fiz. Eu sempre fui muito do videogame. Outra coisa, mit Spielzeugen spielen. Mit Spielzeugen spielen. Vocês brincavam com brinquedos? Eu nunca fui muito de brinquedo. Eu não sei videogame assim, nunca fui muito de brinquedo. Nunca gostei muito de brinquedo. Eu gostava de livro, videogame e esporte. Mas todo mundo gosta. A maioria das crianças gostam de brinquedo, né? Brinquedo se diz Spielzeug. Sem o EN no final. Spielzeug. E o plural é Spielzeuge, com E no final. Esse N aqui é por causa do dativo. Se você ainda não aprendeu isso, não se preocupe. Mas aqui eu tenho mit Spielzeugen spielen, brincar, né, com brinquedos. Atenção, porque eu tenho em alemão spielen, que é jogar, como por exemplo jogar videogame, e tem spielen como brincar, que vai ser o caso aqui de brincar com brinquedos. 9. Süßigkeiten essen. Süßigkeiten essen significa comer doces, né? Süßigkeit. Süßigkeit significa doce. Então, Süßigkeiten essen é comer doces. Isso também, eu não fazia tanto, assim, eu comia, mas não era aquelas crianças doidas do doce, não. Gostava também bastante de coisa salgada. Gosto muito de bolo até hoje, sou a doida do bolo até hoje. Süßigkeiten essen, comer doces. E o 10 vai ser Witze erzählen. Witze erzählen. No 1, a gente aprendeu esse verbo erzählen, que significa contar, né? E aqui a gente tem a palavra Witz, ou Witze no plural. Witz é singular, significa piada, anedota, Witz. E com E no final, Witze significa piadas, então contar piadas. Então vamos de novo, vamos ler tudo ali de novo. E aí eu vou ler e a gente vai fazer uma pausa e você repete junto comigo, tá bom? Geschichten erzählen. Geschichten hören. Auf Bäume klettern. Fußballbilder sammeln. Skateboard fahren. Comics lesen. Zeichnen. Computerspiele spielen. Mit Spielzeugen spielen. Süßigkeiten essen. Witze erzählen. E agora o que eu quero que você faça? Que você pegue algumas palavras relacionadas a crianças, por exemplo, meine Kinder significa crianças. Mein Kind, meine Kinder são minhas crianças ou meus filhos, né? Meine Kinder, minhas crianças ou meus filhos. Mein Kind, minha criança ou meu filho ou minha filha. Ou, por exemplo, a palavra mein Neffe, que é o meu sobrinho, ou meine Nichte, que é a minha sobrinha. Então, pegue aí algumas palavras relacionadas a crianças aí e faça algumas frases, lembrando a conjugação verbal no presente, né? Que hoje a gente não viu, mas atenção aí, porque a gente já viu aqui no Grupo Elite. Então, por exemplo, você vai fazer uma frase do tipo: Meine Kinder klettern auf Bäume.
Ou seja, meus filhos sobem nas árvores, entende? Cria aí algumas frases com esses verbos para você treinar. Se você tiver dúvida na conjugação do verbo, só você pegar esse verbo, jogar no Leo-Wörterbuch, né? No dicionário Leo, e do lado da palavra em, do verbo em alemão, tem uma tabelinha que tem toda a conjugação daquele verbo em, no presente, no passado, em tudo. Você clica na tabelinha, vai aparecer. Você pega a conjugação dos verbos no passado. Você pega a conjugação dos verbos no presente e faz as suas frases. Lembrando sempre que meine Kinder, por exemplo, vai precisar do verbo no plural. E o resto daqui das possibilidades que eu coloquei vai ser o verbo no singular, não é as e es. E dessa forma você treina a fazer frases. Isso é muito importante. Às vezes vocês vêm aqui para a aula do Grupo Elite, ouve a aula e depois não faz nada, não faz um exercício, não tenta formar suas próprias frases. Então fica aí a minha sugestão. Vou colocar aqui embaixo também o site do Leo Wörterbuch, tá? Para você conhecer, se você ainda não conhece esse dicionário online que é tão bom e que tem todas as conjugações verbais.